Fala pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao podcast AFIA, mais um episódio aqui que a gente vai conduzir, trazendo novidades diretamente do 4º Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências Pediátricas, diretamente de Brasília. Nosso objetivo, eu reforço todas as vezes aqui que a gente começa esse podcast, o objetivo é trazer as palestras presenciais para o conforto da sua casa, para você que não conseguiu vir, não conseguiu estar aqui conosco, presenciando isso, atualizações, conteúdos, enfim, todo o network que o Congresso Presencial envolve, a gente está tentando levar isso para vocês, em modéstia à parte, acredito que estamos conseguindo, tem muita palestra legal, muito contato legal, e a gente está trazendo as grandes referências, os grandes palestrantes aqui, para o conforto da sua casa, tá? Meu nome é Lucas Rodrigues, eu sou médico emergencista, e estou aqui agora com ele, Dr. Jobert Neves, nosso gastropediatra também, que ele tem toda a sua formação em pediatria, gastropediatria pela Santa Casa de São Paulo, já me disse que é capixaba, mas a formação da residência em São Paulo, onde hoje continua lá no Corpo Clínico, fazendo seus atendimentos e também conduzindo a parte de conteudista do Whitebook também dentro de tudo isso. Jobert também esteve conosco aqui acompanhando algumas palestras, ele foi o nosso espião dentro de várias palestras. Algumas aulas aí, né? Aprendeu alguma coisinha nesses dias e vai trazer nosso objetivo aqui é atualizações do Congresso, tá? Tudo que chamou a atenção do Jobert, chamou a minha atenção nesse dia a dia aqui conversando com palestrantes, a gente vai agora fazer uma sintetização disso e botar para vocês aí, para justamente fazer um resumão, de certa forma, do Congresso, para a gente conseguir aí de casa provocar vocês a novos pensamentos, novos raciocínios e novas condutas. Bom, primeiro, obrigado, Jobert, pelo aceite do convite, obrigado por ser nosso espião dentro daí das palestras e seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação, acho que é sempre um prazer a gente falar de pediatria no nível de evidência alto, né? A gente está no Congresso de urgência e emergência e é o 4º Congresso, então a gente percebe que aqui no Brasil esse movimento ele demorou um pouco quando a gente compara com os outros países, mas a emergência pediátrica vem ganhando o seu cenário, a gente sabe da relevância que tem para mortalidade e a gente sistematizar esse atendimento desse paciente, então é muito importante a gente estar aqui no Congresso de Urgência e Emergência. Eu acho que isso que você já começou, a gente vai tentar, pessoal, fazer um raciocínio aqui conduzindo de crânio caudal mesmo, a gente vai fazendo como tudo aqui, como bom emergencista. Como bom emergencista. Nós vamos tentando fazer esse raciocínio, o que a gente encontrou de novo aqui no Congresso e trazer dessa forma, e você já começou a trazer avaliação sistematizada. Isso, cara, foi uma coisa assim que a gente fez 2 podcasts sobre isso, a gente falou e várias gente falando sobre como pensar, sobre raciocínio clínico. Sim. Como você vê isso de importância na prática, você no dia a dia das crianças. Você entende que isso realmente está tendo que ser solidificado na cabeça das pessoas, ou você entende que hoje o médico já sai da faculdade preparado para fazer isso, por exemplo? Perfeito, acho que esse é um ponto muito relevante. Trabalho na assistência com residente, então eu fico ali deixando eles fazer ter esse momento inicial com o paciente e a gente percebe que ou uma insegurança, ou por onde eu vou começar, como que eu vou sistematizar esse atendimento. Então eu acho que é uma falha do nosso aprendizado, da nossa formação, mas a gente tem uma lacuna muito grande aí de oportunidade para trabalhar, né? E não em cima desses residentes ou do médico que está atendendo esse paciente pediátrico na emergência ou no pronto-socorro. Então, a sistematização ela é fundamental para que a gente consiga cobrir ali todos os possíveis pontos de alarme que a gente pode encontrar no paciente pediátrico na emergência. Claro, muito legal essa observação e é o que a gente tem falado aqui, né? Essa questão da sistematização é muito mais sobre evitar erros, sobre minimizar erros do que de propriamente acertar um diagnóstico no momento inicial. Claro. A sua função ali é minimizar erros que podem ser fatais, letais e pensando em população pediátrica, ainda mais em problemas de desenvolvimento. Sim. Que é justamente outro ponto que a gente já, fazendo essa progressão crânio-caudal, a gente já entende que como o neurodesenvolvimento é importante para essa criança. Então, a gente falou aqui, Gilberto, sobre fissura de lábio palatino. A gente teve um podcast sobre isso. E começamos falando sobre alterações, sobre danos cicatriciais, e aí ele me comentou, na minha visão de vendo o adulto, ele falou, cara, esse paciente não mama direito. Sim. Ele não tem um aleitamento da forma correta, isso depois vai acabar acarretando milhões de problemas de neurodesenvolvimento. Claro. Então, como a criança tem esse contexto, e claro, puxando um pouco a sardinha para o seu lado da gastropediatria, essa parte também é extremamente relevante, né? Como o neurodesenvolvimento é uma coisa que também tem batido muito em cima disso nas crianças, e o Congresso falou muito disso. Sim. Esse ponto que você trouxe da fenda, ele é bem relevante, porque eu me vejo num cenário. Eu estava em um plantão, eu era R2 ou R1, estava no plantão de pediatria geral, e aí chegou um paciente na emergência, e aí eu falei, cara, uma criança com face sindrômica, e aí quando eu
eu vi que a criança estava chocada, a criança estava ali, precisava um nível de consciência rebaixado, eu falei, preciso entubar. Aí quando eu laringoscopei, eu vi, putz, criança com fenda, eu nunca tinha entubado uma criança até então com uma fenda palatina. Então, assim, sistematizar, e quando você examina o paciente, você vai se deparar com algumas situações que você precisa, né? Então, assim, trazendo esse ponto da sistematização para esse contexto de via aérea difícil, de examinar o paciente e encontrar desafios, de fato, para o seu manejo, a gente precisa também estar preparado para encontrar o que a gente está buscando, né? Sistematizei, mas e aí? Encontrei essa alteração, como que eu vou prosseguir? Será que eu preciso de ajuda? Será que eu preciso, né, avançar ou eu vou recuar? E outro ponto também que eu acho relevante eu vou sistematizar, mas eu não posso estar engessado ali nessa sistematização. Então, se eu encontrei algo que eu preciso ter uma ação imediata, vamos parar a sistematização aqui, eu vou abordar esse quadro que eu acabei de encontrar para o meu paciente. Perfeito, a sistematização é um norte, é para onde você não... claro. O que a gente está falando, não minimizar, é minimizar erros mesmo. Então, você tem que olhar para isso. Olhei tudo isso, o problema tá ali, tá, como eu resolvo, onde tá, para onde vai, e aí você vai conduzindo esse pensamento, que é muito que a gente falou também aqui de viés cognitivos, que foi um dos temas também que abordamos aqui no podcast, que justamente foi muito relevante, e isso eu vejo da realidade do adulto. Você comentou o seu 4º Congresso Brasileiro de Emergência Pediátricos, o adulto também tá por aí, acho que tem 5º ou 6º, agora tá tendo o primeiro latino-americano, enquanto a gente tá aqui em Brasília, o pessoal tá em Buenos Aires, então essas especialidades se entrelaçam, e é muito sobre essa parte subjetiva do atendimento, sobre fatores estressores, enfim, então sempre é muito ressaltado, muito importante. Passando então dessa parte neurológica também, você comentou de uma aula de TCE, que também foi abordada. TCE, eu acho que é uma aula super esperada pro pediatra, porque acho que todo plantão de pediatria chega uma criança que caiu do berço, bateu a cabeça com outro amigo na escola, enfim, caiu do carrinho, alguma coisa aconteceu. Em TCE é sempre um achado do plantão, sabe? E aí a dúvida sempre fica assim, a criança eu libero para casa, essa criança fica em observação neurológica, e não só isso, quando que eu vou solicitar a tomografia para esse paciente, né? Acho que um ponto mais importante para a gente ser bem objetivo, o raio-x de crânio não tem nenhuma validade, isso precisa ser disseminado. A gente sabe que, às vezes, o pediatra do plantão ele pede um raio-x de crânio ou para conforto materno, ou, assim, irradia a criança sem qualquer evidência, sem qualquer necessidade, e a gente precisa ter bem claro quais são os critérios de solicitar tomografia de crânio para o paciente com TCE na emergência. Claro, aquele paciente que tem um rebaixamento do nível de consciência, a gente vai... isso é bem claro quando eu vou solicitar o paciente que tem um acometimento importante, um mecanismo de trauma relevante, mas aquele paciente com TCE leve, fica aquela dúvida, né? Será que eu me resguardo como médico, eu solicito essa TC, tá tudo bem, libero essa criança? Então a gente sabe que tem uma ferramenta que pode nos guiar aí em relação à solicitação da tomografia de crânio. Eu acho que no Brasil a gente ainda precisa disseminar, que é o PK, né? Então eu olho para esse paciente, eu consigo avaliar o Glasgow, eu consigo ver qual foi o mecanismo de trauma desse paciente. Claro, se estou diante de um mecanismo de trauma muito importante, a criança foi ejetada do carro, a criança teve alguém que morreu no mesmo acidente que esse paciente, a criança é menor de 2 anos, fica difícil o exame físico neurológico desse paciente. Então, nesse contexto, eu preciso, para esse paciente, eu preciso solicitar uma tomografia de crânio. O paciente com TCE leve, que está bem, a criança está pulando no consultório, está gritando, correndo, calma, observa esse paciente, orienta a família, né? Assim, a gente tem muito na pediatria esse ponto, assim, às vezes a criança fica porque a família não ajuda, né? A mãe não entendeu a orientação que você falou, ela não sabe o que, ou ela volta. Eu já tive isso, às vezes eu orientei um paciente, achei que estava tudo bem, e ela voltou na mesma noite 2 vezes, falei, cara, não dá para liberar esse paciente mais. Vamos fazer o seguinte, fica aqui, a gente vai observar aqui, e eu vejo como que vai acontecer. Então, a mensagem é, deixa o raio-x de crânio de lado, seja criterioso na realização da tomografia de crânio, e eu queria entender como que você interpreta aí o PK, como que você utiliza. Tá, isso é um ótimo ponto, que eu também, é um dos projetos de pesquisa que eu desenvolvi também, junto com vários colegas, em relação a isso. Para essa noção do TCE, ele avançou muito, a gente tem um perfil de sensibilidade e especificidade diferente. A gente está falando de score de triagem, né? Sempre lembrando que em evidência a gente está falando de sensibilidade, é um recurso ideal para um score de triagem, né? Então, alta sensibilidade.
normalidade, ou seja, você não vai ter falsos negativos, essa é a nossa ideia. Em população adulta, a gente tem entre 18 e 65 anos o Canadian City Red Rule e o New Orleans Criteria, que são os dois principais. Estudos gigantes, randomizados, prospectivos, na verdade, coortes prospectivas, que fizeram análise desse público e conseguiram com muita segurança dizer quem é o cara que eu não tenho que tomografar. Essa é a grande dúvida. Nesse perfil, nessa população, foram excluídos idosos e adultos e crianças. Inclusive, quando a gente foi apresentar esse trabalho, a gente vai apresentar ele agora no Congresso Americano de Emergência, que é uma coorte justamente com mais ou menos 16 mil pacientes que está sendo desenvolvidas, que foi durante os 3 anos de residência. O pessoal continuou coletando, enfim, está em andamento, mas a gente vai fazer uma pré-análise agora. E nosso objetivo, a gente sempre começa a apresentação falando que 18 a 65 anos foi estudado, acima não, abaixo, mais ou menos, que a gente começa falando sobre o PCARN. Então, o PCARN, a gente que está fazendo de idosos, tá? O nosso público é trauma TCE leves em idosos, porque o médio, o grave, moderado e o grave, ou seja, Glasgow abaixo de 3, a gente não tem dúvida que tem que tomografar. Independente da idade, esse cara tem que tomografar. Mas a gente já viu que nessa população de 18 a 65, não. E a gente está dando spoiler, provando que não precisa também tomografar para todo mundo. Hoje, se você parar para olhar, chegou com menos de 18, mais 65 vai ganhar uma tomografia. Na maioria das situações. Na grande maioria das situações. O PCARN já te resguarda de não fazer isso. O PCARN tem a questão do menos 2 anos, mais 2 anos também, que diferencia mecanismo. Então, você compreender onde é o mecanismo muda muito, especialmente na criança. Porque tem a formação de ossos completamente diferente. Você pensar um trauma frontal, a chance de aquilo acontecer algo maior é muito pequena. Porque ele ali tem uma proteção. Já, por exemplo, se ele tem uma lesão temporoparietal, que é onde passa a artéria temporal, passa a veia temporal ali na região, e é um osso mais fininho, ele tem muito mais chance de sangramento. Então, definir o mecanismo é fundamental. Então, só mais uma vez lembrando, galera, Glasgow abaixo de 13, o CAT é 14, que já é um TCE moderado, não tenha dúvida sobre esse paciente. Isso você tem que tomografar, independente da idade. A medicina é sempre uma balança, né? É a balança do vale a pena, não vale a pena, vale a pena, não vale a pena. Olha para o paciente, né? Examine seu paciente, converse, entenda o mecanismo de trauma. Acho que isso é essencial para você definir esses pontos, né? De decisão de tomografar ou não o seu paciente pediátrico. Outro ponto que é relevante a gente falar nesse contexto é uma dúvida que sempre tem, Gilbert, ou talvez possa até chegar para você. Será que eu preciso de uma tomo com ou uma tomo sem contraste? Legal. Né? Então, quando a gente está pensando em TCE, eu não preciso de contraste para esse paciente, né? Eu quero ver aquilo que a gente acabou de falar, eu quero avaliar sangramento. Então, para esse contexto de paciente, tomografia sem contraste. Ótimo. E se tem uma alteração, que não é TCE leve, né, pessoal, mais para dentro, para profundo, você vai continuar observando esse paciente. Se piora, repete a tomografia para ver como tá. Se não, a TCE de controle é algo também controverso. O paciente que não tem a piora, muita gente, vou tomografar agora. Fiz agora, tá tudo bem, não mudou nada, tá melhor, eu vou retomografar. TC de controle, não TC de controle. A população adulta, a gente já tá tendo segurança em não retomografar às vezes. E eu acho que esse é o caminho também que a gente vai vendo, que foi o que foi falado aqui. Então, o recado principal é raio-x de crânio. Nem pensar. Eu acho que como bom emergencista, cara, eu até me perdoa o Marie Curie onde você esteja, mas o raio-x já teve a sua função. Eu vejo muito pouca situação, cara, onde o raio-x ainda é padrão ouro. A gente com ultrassom hoje, pensando em tórax, pensando em coisas também, não faz tanto sentido. E raio-x de crânio, para. E tomam sem contraste nesses episódios, com certeza. Então, o nosso principal objetivo, pessoal, é primeiro, poupar recurso. E poupar radiação. Claro, ainda mais no contexto de pediatria, né? Criança tem quadro respiratório, a gente vai descendo aqui no sistema, a gente já pode avançar para a via aérea, mas tem 10 quadros respiratórios no ano, né? Ou é tosse, é o nariz correndo, é uma infecção de vírus periocotite. Então, indo nesses pronto-socorros, a criança acaba levando uma radiografia de tórax. Então, se sempre eu irradiar esse paciente, até eu vi num congresso um modelo que desenvolve em outro país que eu não lembro agora, a gente pode tentar buscar depois, um diário de radiação, sabe? Para essa criança, para ela saber quantas radiações ela recebeu. Né? Fui no pronto-socorro, fiz esse raio-x, e aí você tem uma dimensão de quão irradiada está sendo essa criança. Né? Ótimo, então vamos evitar desnecessário, né? Quando é necessário, não poupe recursos. Faça tudo, expõe o risco. O risco o benefício é maior que o risco. Então, e se não formos nós, pessoal, o especialista na área que tomar uma decisão em relação a isso, quem vai ser? Acho que essa é a provocação que tem que ficar.
Se não num congresso brasileiro e as pessoas mais especialistas na área não estão discutindo como preservar essas crianças no sentido de radiação, que a gente sabe que no longo prazo pode sim causar mal, quem vai ser? E a gente estende até para raio-x da face, né? Por exemplo, no contexto da sinusite bacteriana aguda, né? Então, acho que a gente tem que ser muito racional nesse contexto da radiografia na pediatria. Ótimo. Não lembro agora o número, Gilbert, mas o potencial de radioatividade da tomografia acho que é 1000 vezes maior que o raio-x, se não me engano. Eu não sei exato agora. Acho, mas era um número exponencial, assim. Acho que 100 vezes Enfim, uma tomo 100 vezes raio-x, algo nesse sentido. Imagina você fazer sempre que a criança bate a cabeça no vidro. A criança anda batendo a cabeça. Que acontece muito, eu já vi uma criança que usava capacete, eu já viu isso? Estou fazendo isso agora. A criança batia tanta cabeça. Da neurologia, né, que tem queda, eles usam capacete porque tem crianças que têm hemofilia também, que têm chances maiores de sangrar o sistema nervoso central, geralmente eles usam capacete também. É uma proteção, então a criança está toda hora batendo a cabeça, então a gente tem que pensar em recursos quando a gente realmente precisa. E orientar, de fato, essa mãe, você comentou esse relato que a família ficou voltando, porque a família fica insegura. Fica insegura, você precisa ser muito certeiro na sua orientação. Se você como médico está inseguro, imagina a mãe, que está com o seu bem mais precioso na sua frente, e que não está sentindo essa segurança na sua fala. Então, muitas vezes a gente fala de comunicação, a família não entender, mas é porque nós não conseguimos ser efetivos, né? Comunicação não é o que a gente fala, é que a pessoa escuta sempre. Então, nós temos que ser mais assertivos nesse detalhe. Então, se posicionem com segurança, em base em evidências sólidas. Muitas vezes, cara, eu já coloquei o P-Carne na tela e falei, olha, eu não tô mandando... Eu faço isso com os residentes, abro, e até para outros scores, né? A gente vai chegar lá na barriga, mas, poxa, eu tô pensando na apendicite, vamos abrir o alvorado para esse paciente e mostrar para diferenciar uma faringite bacteriana de uma faringite possivelmente viral. Então, abre esse score aqui de centro modificado e mostra para a família, para ela se sentir confortável, porque ela quer um antibiótico nesse contexto aqui da faringite bacteriana, né? Então, acho que a gente tem que, de fato, usar nossas ferramentas, expor quando for necessário, para que a família se sinta confortável, de fato. A gente falou muito aqui, já também, como médico, ele tem um papel de educador e orientador. E cada vez mais, já foi o tempo que o médico tinha o conhecimento nesse aspecto e a população não. A população tem conhecimento, tem acesso. E ela tem um problema que tem também a desinformação. Se médico às vezes é mal informado, imagina a população. Um vídeo de WhatsApp, um vídeo do TikTok. O acesso que tem, né, internet. E você tem que ser um fiscal do que é bom. Então, cara, se o paciente está ali receoso, você não está passando a segurança, passe essa segurança. Abre o score com o seu paciente, vai lá, eu já botava na tela, assim, tipo, literalmente, estou atendendo o paciente e tá... Cara, ó, não é a minha opinião. Eu estou reproduzindo esse estudo com tantos e tantos pacientes, que é isso. O seu filho não tem isso, ele tem essas porcentagens de chance de não ter nada. Eu estou poupando ele disso com base nisso. Então, se você começar a realmente orientar e expor esse paciente, que a gente chama de leigo, mas nem sempre é leigo, porque ele tem acesso à informação, você vai obter melhores resultados e vai alinhar melhor com a família. Isso é uma dica bem importante. Então, mostra o que está acontecendo e por que você está tomando essa decisão. E é uma forma de expressar cuidado também para o paciente, para a sua família. Na pediatria, a gente tem essa preocupação de uma forma muito relevante, né? Então, a família precisa, de fato, ser bem orientada, entender a condição do paciente. E, às vezes, isso, por mais que a gente imagine que está sendo efetivo, às vezes isso não acontece também. Então, você tem que buscar ferramentas para que isso ganhe mais força ainda. Né? Legal, me empolguei com o DCE, tem essa coisa de pesquisa, mas vamos descer. Né? Eu gosto de DCE. Falar de via aérea. Também gosto, deu rolo. Pode aumentar o tempo aí, vamos passar. Mas vamos descer então para essa parte da via aérea também. Vamos falar de via aérea superior, bronquiolite. Acho que é um assunto relevante em pediatria, não sei. Falando de via aérea inferior, de bronquiolite, né? Então, bronquiolite está muito claro, acho que para todo mundo que está nos assistindo, é um paciente que tem uma infecção de caráter viral. O principal vírus associado a essa condição é o vírus sincicial respiratório ainda, é o que predomina. E aí a gente... Esclarece só para nós, a faixa etária. Geralmente pacientes abaixo de 2 anos de idade, mas o que a gente mais encontra é aquele lactente jovem. Né? Então chega o bebê no pronto-socorro com 3 meses, 4 meses, né? Com quadro respiratório, tem um pródromo ali, rinorreia, tosse, pode ou não ter febre, e essa criança começa a evoluir com um quadro de desconforto para respirar. Né? Então tem um acometimento de via aérea inferior desse paciente. E aí a criança está sibilando, a criança tem retração de fúrcula, tem tiragem subcostal, você ausculta, você vê sibilo, e aí você ouve sibilo,
E qual que é o ponto mais importante da bronquiolite? Nem todos os pacientes precisam ficar internados. Nesse momento em São Paulo a gente está no caos, né? Acho que o Brasil está passando caos, porque sempre o pediatra sofre nessa época do ano com as infecções respiratórias. Mas o que a gente tem percebido também é que muitos pacientes precisam de suporte ventilatório. E aí a gente tem várias formas de ofertar esse oxigênio, esse suporte para esse paciente. Então, pode ser só um catéter nasal, pode ser só uma máscara não reinalante, mas a gente tem visto os pacientes os pacientes que fazem ali o catéter nasal de alto fluxo, né? Então, isso é excelente, porque a gente poupa muito paciente de ser entubado. Então, alguns anos atrás, a gente não tinha isso tão disponível no Brasil, o catéter nasal de alto fluxo, e a gente livra algumas crianças da intubação orotraqueal. Então, a gente percebe que a bronquiolite viral aguda é uma doença de um espectro de acometimento da via aérea muito amplo. Eu posso ter uma criança só com o nariz escorrendo, que vai para casa e tá tudo bem, e essa criança que tem uma insuficiência respiratória e precisa de um suporte, tá bom? E aí, a mensagem também que tem que ficar claro é que a bronquiolite tem um pico de piora, né? Tá bom. Geralmente ali no 5º dia de evolução, então coleta a história direitinho, né? Se você trabalha com residente, se você mesmo que vai lá e coleta a história, tenta entender quando que começaram esses sintomas respiratórios. Então, no 5º dia é o dia que essa bronquiolite vai piorar. Se a criança chegou para você no pronto-socorro no 4º dia, e essa criança já está com um pouco de taquipneia, você não libera essa criança, né? Fica com essa criança ali, observe, geralmente ela tem outros sinais, então a saturação está baixa, tem uma retração de... Essa criança eu sei que você não vai liberar, mas espere o 5º dia, porque vai acontecer essa piora do quadro respiratório, tá? E hoje a gente tem aquela briga, né? E aí, esse paciente precisa ou não usar beta-2, né? Será que eu uso salbutamol para o meu paciente com bronquiolite viral aguda? A gente sabe que não é mandatório, não é o que a gente recomenda para esse paciente. Tem algumas situações que eu posso tentar realizar um teste com beta-2, que é a criança tem sinais de atopia, tem um irmão asmático, a família é toda atópica, né? Ou a criança tem esse caminho da alergia, esse carimbo da alergia já na sua história. A gente tem que lembrar de receptor, depende da faixa etária. Então, tudo isso tem que estar bem claro. Em geral, é lavagem nasal, inalação com soro fisiológico, suporte ventilatório para aquele paciente que precisa, tá bom? O paciente foi internado, a avaliação da fisioterapia respiratória, ela também precisa ser criteriosa. Não é porque eu internei um paciente com bronquiolite que ele precisa fazer fisioterapia respiratória de uma forma diária. Então, eu posso ter uma avaliação da fisioterapia, vejo se esse paciente vai ou não se beneficiar da fisioterapia respiratória. Então, esse é outro ponto que eu queria discutir. Corticoide. Não é para usar corticoide na bronquiolite franca, então não tem essa indicação, não tem evidência que suporte, desde que eu esteja pensando que tem um paciente que é um lactente sibilante, está fazendo uma crise de broncoespasmo, né, e não de uma reatividade relacionada ao vírus sincicial respiratório. Forma de diferenciar isso, viu? Difícil história. A gente está passando por um momento, né, às vezes... que a história fica um pouco de lado. Você olha para o paciente, já fica desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer? Estou vendo esse sintoma. Pergunta, né? Pergunta se a família é uma família atópica. E aí você pode lançar a mão de fazer esse teste com beta-2 e veja se o paciente melhora ou não o seu desconforto respiratório do sibilo que ele está apresentando. Várias vezes a gente faz o teste com beta-2 e o paciente continua sibilando ou continua mantendo seu padrão respiratório. Por outro lado, eu faço o teste com beta-2 e o paciente responde, opa, esse paciente se beneficiou. Acho que não é só bronquiolite, parece clinicamente não só bronquiolite. Então, eu preciso ter essa visão para poder agir de forma correta com esse paciente. É aquela coisa, né? A visão importante não é o que aproxima, é o que diferencia, né? Claro. Porque muita coisa aproxima. Vamos ter esforço ventilatório, vamos ter, às vezes, um quadro viral associado, enfim. E aí, o que diferencia é justamente isso. E a gente entra nos vieses, né? Então, tô cansado, já tô vendo muita bronquiolite. Ontem eu vi 10 bronquiolites com broncoespasmo, né? O paciente com broncoespasmo, e um deles respondeu a beta-2. Será que esse também não vai responder? Então, a gente entra
vai entrando em todos esses cenários que a gente já discutiu aqui, né, nesses outros dias. Então, o guerreiro e guerreira que estão trabalhando aí, você vai ver, meu amigo, você vai ver uma bronquiolite hoje aí no seu plantão, especialmente nessa época, umas 10 vezes. Onde você estiver no Brasil, hoje você vai atender uma bronquiolite. Vai atender uma bronquiolite. E você falou bastante do suporte ventilatório ali, né? A gente sabe desse manejo, claro, salbutamol, né? Enfim, ou não, que é o beta-2 agonista. O corticoide já foi falado que não é prescritivo de paciente com bronquiolite em específico. E você citou do cateter de alto fluxo, né? Nasal de alto fluxo. Foi uma coisa que o Covid trouxe para nós, né? Sim. Que a gente conseguiu na população adulta também aproximar dos estudos na pediatria e usar bastante e provar essa evidência. Hoje tem esses dispositivos do oxigenação, né? Dos catéteres, das máscaras, enfim. Progredindo eventualmente até para a VNI, ventilação não invasiva, e também do cateter nasal de alto fluxo. As últimas pesquisas que eu vi, que eles comparam os dois, você tem visto coisas entre os dois? Já viu alguma coisa? Não vi, comparando. A última que eu vi isso foi até o professor Augusto, um fisioterapeuta fantástico que eu conheço, que me mostrou isso, como a nossa experiência com alto fluxo é muito positiva e até existe um pouco de não inferioridade da VNI. A gente ficou muito surpreso com esses dados até agora. Legal. Então, aqui a gente apostava, não, cara, o alto fluxo vai sobrar. Vai sobrar, vai voar abaixo, assim, já vai disparar na frente. E ele veio meio parecido, então se você tem, ótimo. A grande vantagem parece ser, especialmente em população pediátrica muito jovem, que você consegue manter ele amamentando. Sim. A máscara de VNI você faz ali, o paciente não se alimenta. Sim. Nas crianças mais jovens, o cateter de alto fluxo, para quem não conhece o dispositivo, que não é todo lugar que tem. Sim, isso que eu ia te trazer, né? Não é em todo lugar. Tem um país bem heterogêneo. E as pessoas pode ser que você não tenha acesso aí onde você esteja. E a gente fazia muito no hospital de clínicas, né? De Porto Alegre também, que era esse cateter nasal de alto fluxo, que ele faz uma alteração do fluxo, a temperatura é a grande vantagem, e a forma como o fluxo acontece. São as duas principais vantagens racionais de usar. E ele é um cateter, pessoal, que você coloca ali no nariz, assim, e mexe em fluxo, mexe em temperatura e mexe em quantidade de oxigênio também. E isso vai fazer com que a criança consiga amamentar, a boca fica livre. Então ela consegue se amamentar. Dependendo do grau de desconforto, você pode, eu posso sondar, eu posso ofertar o alimento para essa criança, depende do quão desconfortável ela esteja, né? E isso, ambas terapias, né, do VNI quanto o cateter nasal de alto fluxo, é prevenir intubação, né? Esse paciente, muitas vezes, quando você entra, resolvi o problema. Na verdade, você acabou de piorar o problema. Se tá mais difícil, aí, tá muito mais difícil. A doença, como o Jobert muito bem pontuou, né, e foi reforçado aqui, essa questão da cronologia da doença, né? Entender do terceiro dia, do quarto dia, do quinto dia. Então, você entender isso. Então, se você entuba no terceiro dia, meu amigo, você vai passar dias com o ventilador apitando. Com a pressão lá de 200, pressão de pico lá de 200 explodindo. Eu tô brincando com 200, tá? Mas vai ficar uma pressão de pico muito elevada nesse paciente também, por exemplo. Então, você vai passar dias difíceis. Aumentar o suporte salbutamol para esse paciente em ventilação mecânica, por exemplo, né? Você faz 6, 8, faz mais. Né? Sulfato de magnésio. Como tiver esse pulmão, né? Evidências agora falando até para uma infusão estendida, até 6 horas também. Né? Que tem essa infusão contínua ao invés de 4, 6 horas. Está se trabalhando em cima disso também. É uma novidade que está para sair também. Então fiquem atentos a essas novidades. Manejo com epinefrina também, já vi algumas coisas falando sobre isso, nessa refratariedade. Casos muito graves, não é para sair fazendo adrenalina em todo mundo. Calma, não é para sair fazendo sulfato de magnésio em todo mundo. Escalona a sua terapia, né? Se precisar progredir para evitar a ventilação mecânica, e se não conseguir, ventilação mecânica, e vamos conseguir ventilar esse pulmão lá. Porque a gente tem né, tipo, muito tempo, a ventilação mecânica já tem seu espaço muito bem estabelecido, então acho que também é um mecanismo de suporte muito bem conhecido por todos, né? Então, para manejar, para ajustar, então acho que nos últimos anos também a fisioterapia respiratória ganhou uma força muito grande, trabalho multidisciplinar, muito fundamental para o nosso trabalho na emergência ou com o paciente que está na UTI, para quem trabalha na UTI. E outra coisa que foi muito falado aqui foi as infecções pós-Covid, perfil bacteriano, todas as questões ainda na parte pulmonar, pensando em, claro, em Covid, pensando em influenza, pensando em rinovírus causando muita virulência ali em região de pulmão, né, região pulmonar, e claro, as pneumonias bacterianas. Então também fica o convite, pessoal, para vocês acompanharem o podcast, quem não escutou, com o Dr. Jandrei também, que a gente fala especificamente sobre isso, infecções bacterianas e esse perfil de vírus pós-Covid. Então já tem isso aí com o pessoal, então ali foi uma fonte de tudo que ele falou, parece que foi dele aqui, inclusive, falando sobre isso.
Pulando essa parte, então, vamos entrar agora no sistema gastrointestinal. Vamos lá, para que a gente consiga... praia, né? Agora você está em casa. Vamos falar, o que você viu de novidade? Cara, muita coisa interessante. A gente falou um pouco sobre insuficiência hepática aguda ontem. Então, a doutora Renata trouxe uma percepção realística do nosso país. A gente não tem... A gente tem medo do paciente hepatopata pediátrico, o paciente que tem alteração de transaminase, você já fica muito preocupado. Por quê? Os centros de transplante hepáticos, eles são muito... um número reduzido no país e às vezes você precisa sempre transportar esse paciente. Eu trabalhei um tempo no Espírito Santo e o Espírito Santo não transplanta o paciente, então eu precisava sempre transportar o paciente pediátrico. Então, acho que um dos desafios dentro da insuficiência hepática aguda é o diagnóstico rápido, tentar encontrar uma etiologia, porque 50% dos pacientes têm uma etiologia indeterminada. Eu acho que esse é um dos pontos chaves em relação à insuficiência hepática aguda. Tá bom? E você me chamou a atenção também, a gente conversando um pouquinho nos bastidores antes, essa relação da possível mimetização num quadro de choque séptico. Isso. O que foi apresentado para nós? A gente tem uma condição que chama síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar, que a sigla fica como FPAS. Então, FPAS é uma alergia alimentar não IgE mediada, mas que tem um comportamento sistêmico. Então, o nosso paciente tem hipotensão, o paciente tem choque, o paciente tem vários episódios de vômito, tem diarreia. E aí, quando você olha para esse paciente na emergência, você fala... Você me contando a história, eu já estou abrindo lactato, botando ele para dentro, reanimação volêmica, nora. Diante de um paciente com choque, o paciente está séptico aqui, né? Então, e o X é entender que esse paciente ele reproduz novamente esse quadro clínico, às vezes de uma forma até recorrente, porque o gatilho é alimentar. Então, ou uma proteína do leite de vaca, arroz pode ser um alimento que gera gatilho para esse paciente. No Brasil. Num país como o nosso, quando você acorda de manhã, toma café com leite, no almoço é arroz e feijão, né? Então, ter uma alergia tão grave nesse sentido, é bem relevante a gente ter essa discussão aqui no Congresso, ainda mais fazendo esse diagnóstico diferencial ali no contexto de sepsis. E, Gil, você comentou sobre ser mimetizando um choque séptico. Sim. E, de fato, eu vou sempre pensar em choque séptico, eu acho que tem que ser pensado de cara. Eu acho que tem que ser pensado sempre. E quando eu vou saber que eu tô errado? Alguns indicativos, tá? Às vezes, no hemograma desse paciente, vai vir uma eosinofilia, você vai ver que tem uma predominância grande de eosinófilo. Para pensar em mais um fator alergênico. Isso. Uma hemocultura negativa, um padrão infeccioso praticamente ausente, o paciente não tem febre, ele pode ter uma hipotermia, mas aí também não ajuda muito nesse contexto. E esse padrão de repetição, a mãe fala, olha, ele já teve isso antes. Ele teve 4 choques sépticos em um ano. Clássico, né? Então você precisa abrir essa possibilidade, pensar nesse paciente com FPAS como um possível diagnóstico diferencial. É difícil. Super interessante, difícil, super interessante. Mas é um convite para que a gente consiga olhar para esses pacientes. E quando a família ela é muito certeira do que aconteceu com esse paciente. Então, mais uma vez, a história é fundamental. Você olhar para esse paciente, tentar entender os gatilhos que podem ter sido a chave para acontecer esse tem uma faixa etária mais específica, mais suscetível? Então, ele se apresenta em vários fenótipos. Eu tenho um fenótipo neonatal, então um início muito precoce, e aí no período neonatal mimetiza muito sepsis neonatal, mimetiza enterocolite necrosante. Então aí a gente fica nesse espectro. Para os pacientes com o passar do tempo, aí fica mais nesse contexto de sepsis, mas eu posso ter paciente pré-escolar, paciente escolar e também em adultos. Tá? Interessante ficar com esse diagnóstico diferencial, igual você falou, né? É um momento do país onde todo mundo tá com café com leite, todo mundo tá com arroz e feijão, então cada vez mais reações alergênicas em relação a isso. Muito interessante. E no contexto de alergia alimentar, a gente tem visto o aumento da prevalência, né? Então, aí acho que a gente vai se deparar com esse paciente com FPAS com mais frequência. Legal. Em geral, quando a gente tem um diagnóstico desse paciente, ele está acompanhando com gastropediatra, o que a gente faz? A gente já faz uma cartinha para o pronto-socorro. Né? Então, esse paciente tem uma condição que chama FPAS. Eu agradeço, viu? Às vezes a gente não sabe, o médico que está no pronto-socorro nunca ouviu falar. E aí, a gente já deixa um esquema de como que você vai conduzir esse paciente, tá? Então, geralmente, volume, eu tiro o gatilho,
façam da cetrona, mas o paciente que continua vomitando, ele se beneficia muito do uso do corticoide. Então, tentei fazer todo o controle ali, o paciente não melhora, façam uma metilpred para esse paciente, façam um corticoide endovenoso para esse paciente, dose de 1, 2 miligramas, esse paciente vai ter uma melhora relevante, considerável ali no seu quadro clínico. Muito interessante isso, Gilbert, que você comentou, e realmente, pessoal, ajudem o colega especialista lá da sala de emergência. Ele não é subespecialista. Deixe essa orientação, acho que é Oriente. importante. Os pacientes que têm essas condições não tão comuns, Sim. é importante que o subespecialista deixe documentado, oriente o paciente e que informe também quem vai atender depois. Sim. Né? A emergência depende muito desse entrelaço entre ambulatório, o paciente que a equipe de ambulatório conhece o cara há muito tempo, conhece o padrão basal, então isso é muito importante, e isso vem falado aqui também em relação à superlotação das emergências. Como ter as equipes ambulatoriais no seu hospital associadas e assim, que a informação esteja junto, que o cara, quando recebe esse paciente lá na emergência, ele já tenha um panorama de como é a doença, qual é a doença, em que pede tratamento, qual é o nível de tratamento, até pensar em cuidados paliativos, esse paciente tem terapia curativa ou não. Sim. Então, e isso tudo ajuda a diminuir a superlotação, porque você entende o tipo do paciente, onde direcionar e o que está acontecendo. Isso é interessante mesmo. Eu estava de plantão um dia e o residente me chamou para avaliar um paciente na enfermaria que estava fazendo febre e tinha convulsionado. E aí, quando eu olhei para a história do paciente do prontuário, ele tinha uma síndrome X, que cursava com hipertermia e outras condições neurológicas associadas. Mas para aquele paciente que eu olhei pela primeira vez, fazendo febre, com tempo de enchimento capilar alterado, falei, opa, não, a gente vai fazer o seguinte, né? Eu posso ter errado, inclusive, mas eu acho que esse paciente precisa de volume de antibiótico, depois a gente vê qual é o resultado, qual é a hemocultura, vamos coletar os exames. Então, se eu não tenho tudo muito certo, olha, esse paciente, ele pode fazer hipertermia com alteração de perfusão, e é só volume que você vai fazer, não passa antibiótico. Então, acho que mapear e deixar isso bem escrito é fundamental. Ótimo, né? E aí você trata, se você não sabe, não tá nesse mundo, trata mais prevalente, depois procura por todas essas causas, né? Não vai olhar para um paciente hipovolêmico lá e pensar que já é essa condição mais específica. É a coisa mais rara do mundo, não deixa... Trata vai mais prevalente. Sozinho aqui, né? Trata mais prevalente e depois, se as coisas não fecharem, é o que a gente estava sempre dizendo em raciocínio. Eu estou tratando mais provável, mas as coisas estão indo para outro caminho, muda o seu diagnóstico. Sim, volta atrás e revisa, muito legal. Outro ponto que foi falado muito aqui, Gilbert, foi em relação à analgesia, analgesia. A gente comentou. Várias, foi uma palestra da Patrícia uruguaia, que ela é uma... Eu cheguei no final dessa aula e eu vou te fazer uma pergunta depois para você tentar esclarecer. Eu vi as alternativas de ofertar também, né? Então, pode fazer, tô aqui. Ketamina nasal, eu adoro, intranasal. Eu já tenho experiência com midazolam intranasal em algumas situações, mas ketamina nasal, e ela falou até de ketamina por via oral que eles estavam estudando, então fica à vontade para trazer essas percepções. Ótimo. E ontem eu cheguei em casa e minha namorada ela faz pediatria. E aí eu sempre falo para ela de analgesia, de sedação em paciente, eu falo, cara, criança tem que sedar. E aí eu escutei ela falando, ela que hoje é a líder latino-americana em relação à sedação e analgesia, o protocolo que ela tá lançando aqui no congresso, inclusive fica a dica, pessoal. Saiu agora um documento sobre padronização de sedação e analgesia em pediatria na América Latina inteira. E não tem nenhum brasileiro participando. Ela acabou a palestra falando o seguinte: eu preciso de um brasileiro comigo. Então fica a dica aí, quem gosta de pesquisa e tá junto e quer participar, a gente pode deixar aí o contato dela também de alguma forma para conseguir. E eu falei pra minha namorada, cara, ela falou exatamente o que eu gosto. Como é bom vir num congresso e ver tipo, alguém referência falando aquilo que eu gosto. Ela falou muitas opções, tá? A primeira coisa, a dor, e eu concordo, no paciente de emergência é a primeira coisa a ser resolvida. Sim. Ela fala sobre a escala visual de dor, ela fala sobre progressão, mas ela fala não demore para subir. E se você quiser ir descendo, não tá errado. Sim. Os perfis de efeito colateral é muito pequeno. Ela citou muito assim, em criança não existe medicação intramuscular. Ela falou, você vai estar tirando a dor, colocando outra dor. Sim. E eu concordo com isso. E aí entrou essas vias alternativas. A primeira coisa que ela defendeu muito, cara, foi um gel de lidocaína anestésico tópico para sutura em criança. Ela mostrava os vídeos como aquilo era interessante para criança. Quantas vezes a gente não tá no pronto-socorro e vê aquele desespero para dar ponto? Amarra a criança, faz múmia, né, que a gente chama, brincar de múmia, mas assim, é um caos mesmo, né? E sabe por que faz isso? É porque às vezes é traumatizante para criança, mas
parece mais fácil, é 1 minuto de sutura, o cirurgião faz a sutura muito rápido, então ele segura ali, mas aquilo causa um efeito colateral, que é o que ela estava discutindo, que é, primeiro, uma sensação de trauma, naquele início da infância, que é tão importante no neurodesenvolvimento. Sim. Depois ela mostrou essa progressão, tem um estudo mostrando isso. Ele vira um adulto com hiperalgesia, com difícil controle, e depois ele vira um idoso com dor crônica. O mecanismo de dor crônica é quem teve muitos episódios de dor ao longo da vida e vai ter mais chance de desenvolver dor crônica. Então o cara poupa ali essa criança de 1 minuto a mais e faz um atendimento com um pouquinho mais de humanidade em relação a isso. Ela falava muito nessa tecla. E esse gel ela colocou, é um tópico que eu nunca tinha visto. Pensa numa mistura, mostrou um vídeo de um paciente com uma lesão no queixo, que é bem comum, né? E aí ele colocou um dispositivozinho, que era, eu não lembro agora o nome do dispositivo, enfim, era de lidocaína com tópico e vasoconstritor, adrenalina. E ela coloca como se fosse um pedalzinho, assim, bota um pad, ele fica 20 minutos ali, ele seda toda a região, anestesia, como se fosse uma anestesia tópica, como se tivesse infiltrado a lidocaína, só que sem penetrar. Feito isso, muitas vezes ela fazia uma sedação leve intranasal e o paciente ficava meio ali assim, não era uma anestesia geral, mas ele ficava meio por fora e durante a sutura, o cirurgião fazendo sutura no queixo da criança, a criança estava cantando. É diferente do que a gente vê aquele exorcismo que às vezes, fazer isso. Não, é bem traumático, então, né? No pronto-socorro, no dia a dia que a gente vê, sempre tem uma sutura, sempre, ou no queixo, ou na testa, ou no couro cabeludo, né? Que são regiões mais propícias para esse paciente. É difícil, é trabalhoso, mas especialmente em população pediátrica faz sentido. Então procure vias alternativas. Ela se provou muito eficaz, esse dispositivo que eu não conhecia, que é essa questão tópica, e falou muito sobre a segurança de fazer medicações intranasal. Você falou do midazolam e o fentanil também. Fentanil intranasal, até explicou, depois a gente deixa uma referência de um vídeo pro pessoal como fazer um atomizador na moda brasileirinha, que a gente sabe que é mais difícil, de ter esse atomizador, da segurança que é fazer dose total em uma criança até 20 quilos de 1 ml, dividido nas 2 narinas, máximo, tá? É 1,7 a dose que ela citou ali de fentanil. Então você conseguir fazer a sedação é muito interessante, e depois também alternativas com propofol, alternativas com midazolam intranasal. O que está sendo estudado é a ketamina. A ketamina é um poderoso analgésico, é uma ferramenta fantástica para quem sabe usar. Porque a ketamina ela tem aquele efeito que ela tem um espectro grande. A ketamina ela pode ser analgésica, ela pode ser alucinógena e ela pode ser indutora e hipnótica. Sim. Depende da faixa que você ocupa. Se você está fazendo muita ketamina por aí, se o paciente está fazendo muita alucinação, quem está errando é você. Porque você está no espectro errado. Ela é uma progressão. Põe uma fita na sua cabeça assim, ó, de 0,1 a 0,15, 0,2 no máximo, você está aí na faixa analgésica. Se você fez uma dose e o paciente está alucinando, ele está no espectro entre 0,2 e 0,8. Ele está naquela faixa. Para a gente na pediatria, a ketamina é uma grande aliada, né? Para todo mundo. Ketamina, midazolam, então faz parte ali do nosso dia a dia. Então, em emergência adulta a gente brinca, né? Que a analgesia é o cinto do Batman do emergencista. Você tem que dominar dipirona. A gente tem que aproveitar a pessoa que tem dipirona no Brasil, viu? É um ótimo remédio. É um remédio muito bom mesmo, que os americanos não conseguem usar por conta eles têm lá uma regulação que não pode, mas é um remédio que a gente tem que usar. Ela falou muito disso também. AINES e paracetamol, o paracetamol também estão juntos ali nessa tríade. Ela coloca que o paciente com dor, com fator inflamatório, já comece com AINE. Tá? Isso é diferente dos adultos que têm muito risco de lesão renal, por exemplo. Já comece com AINE. Associe isso, e sempre que fizer um opioide forte, ela cita muito a morfina e perfil de segurança também, associar um opioide, um analgésico simples. O poder de sinergismo é muito importante, porque às vezes a pessoa sobe a escalinha da dor, ela falou muito disso, e faz a morfina e não faz a dipirona. Ele potencializa um ao outro de uma forma de sinergia absurda, e você consegue fazer uma analgesia multimodal. A gente tem muita experiência, né, com os pacientes falciformes, mas ainda a gente, dependendo do centro que esse paciente chega, às vezes ele não consegue vir ao centro que ele é assistido, a gente sabe que esse paciente fica com dor. Né? As pessoas ficam ali, mantêm ele com analgésico um pouco mais simples, tem um medo de avançar em relação à analgesia desse paciente. Acho que uma mensagem também é olhar para esse paciente que tem anemia falciforme, doença falciforme, e tratar de fato a dor que esse paciente tem, né? Não tenha medo ali de começar o opioide para esse paciente, porque o que vai trazer benefício de fato para ele. Benefício para ele, satisfação em diferentes aspectos, tanto do atendimento, não gerar uma cadeia de hiperalgesia, um adolescente com hiperalgesia, um adulto com hiperalgesia e um idoso com dor crônica. Então talvez a sua sutura simples
desencadeia tudo isso. A gente tem que ser responsável com isso. Sim. Ela mostra muito também sobre a não necessidade de acessos venosos em grandes situações, mas quando necessário, conseguir, mas fazer isso de forma também em consideração. Dificulta muito a equipe da enfermagem, o paciente agitado coletar. Se você conseguir fazer mecanismos de distração, mecanismo de conversa, ela fala, isso é sempre. Criança com dor você tem que fazer sempre. Fenômenos de distração, a empatia, conexão com o paciente, isso é sempre, tá, pessoal? Passou isso, a gente vai para as medicações e tudo mais, seja ela intranasal, seja ela endovenosa, como for. Ela cita, exclui o intramuscular na pediatria. No adulto a gente gosta de vez em quando, justamente uma superdotação. A gente acaba utilizando em algumas situações. Geralmente assim, a criança perdeu acesso, ou um acesso muito difícil. Então, nesse contexto, estava fazendo antibiótico terapia e perdeu o acesso, não está conseguindo funcionar. Então, se a gente tenta transicionar, mas de uma forma temporária, para que esse paciente faça ou uma dose intramuscular, né? Mas essa mensagem, ela é importante. Ela é importante. E aí ela mostrou um vídeo também, todos autorizados pelos pais, né? de uma criancinha pegando um acesso venoso. Ela tava com o braço esticado assim para a esquerda e pegando acesso desse lado, a criança para cá, no colo da mãe, meio sedada, assistindo um negócio, cantando e basando assim, a técnica do lado de lá, funcionando aqui, e a técnica começou a dançar junto, assim, pegando acesso, assim, foi uma cena tranquilo linda. Para todo mundo, né? Tranquilo para todo mundo. Para criança, para o profissional, que ele fica seguro. Por que eu falo isso? Eu estava na emergência também esses dias, cheguei, fui pegar o plantão, olhei pro paciente, ele estava com uma flebite no braço, imensa, provavelmente porque teve algum momento ali, o acesso não funcionou, sabe? Então, tudo isso poderia ser evitado se o paciente estivesse tranquilo, né? Se esse paciente tivesse... às vezes a gente não tem ali, claro, a beira-leito, um ultrassom, ou outras tecnologias que a gente consegue visualizar bem ali onde o enfermeiro ou a enfermeira vai funcionar, né? Então, a gente tem um caminho grande no Brasil ainda para percorrer em relação à tecnologia para buscar, para realizar o acesso endovenoso, né? Mas eu vejo esse caminho como uma alternativa super promissora, né? Para o profissional se resguardar, para o paciente não ter um efeito adverso desse acesso que deu errado e para o paciente se beneficiar de uma forma ampla aí. E para fechar essa palestra da Patrícia também, foi muito chamativo para mim, uma das melhores que eu vi. Ela coloca também como o emergência adulto e o pediátrico, até o ASA 3, às vezes até o ASA 4, ele pode ser responsável pela sedação procedural. Esse paciente não precisa do bloco cirúrgico. Então, sim, ponderar disso, não deixar esse paciente sentir dor e eventualmente sedação por procedimentos, é responsabilidade do emergencista adulto e do emergencista pediátrico. Perfeito. Então, e aí intensivista também ela coloca. Só vai necessitar de bloco cirúrgico paciente de ASA 4 para frente para procedimento. Então, nós temos que empoderar mais e fazer. Se o seu serviço não faz ainda, é por desconhecimento. Então, se você está escutando esse podcast, ou manda para quem toma as decisões do seu serviço, ou começa a tentar mudar. Sim. É assim que as coisas vão acontecendo. Ontem foi bem interessante o serviço onde eu fiz em residência, estavam assistindo essa palestra também, eu conversei, ele falou, e eles já fazem algumas coisas. Ele falou, agora eu posso brigar por tal coisa. Aí já mandando mensagem pro gestor, cara, precisamos do atomizador novo. Sim. Então, assim que as mudanças acontecem, alguém obtendo conhecimento novo, que é justamente nossa missão aqui, é repassar, e aí a gente difunde isso pelo Brasil. Então, se você está escutando no Acre, no Rio Grande do Sul, em Minas, está escutando e não faz, vamos fazer. Vamos começar a fazer assim que mudanças acontecem. Sim. Todo lugar não faz. Tá bom, você começa a fazer. E assim vai. E assim vai indo. Né? Então, acho que é muito útil a gente transmitir essas informações. Então, pra gente ir pro final, Gilberto, que o tempo já tá aí indo pro fim, te dar a oportunidade, primeiro, de deixar uma mensagem final de tudo que você entendeu aqui. Se você pudesse resumir, assim, em poucas palavras, o que foi o congresso e para onde estamos indo. Acho que essa é a grande mensagem. Para onde estamos indo na emergência pediátrica. E depois, claro, divulgar todo o seu trabalho. Tá bom, claro. Acho que uma das mensagens principais é entender que, começando falando de insuficiência hepática aguda, tá? Não tenha medo de avaliar esse paciente, olhe o NR desse paciente. O NR é o valor prognóstico, vai guiar o prognóstico desse paciente. E, cara, precisou de ajuda? Procure um centro transplantador hepático, tá? Discuta esse caso com o hepatologista pediátrico para que você consiga, de fato, levar esse paciente para um transplante se for necessário, tá bom? Falando mais uma vez do que a gente falou da FPAS, lembrar dessa possibilidade, né? Aquele paciente que tem repetição desse quadro que mimetiza um choque séptico, né? Então, será que esse paciente não tem uma alergia
não já é mediado, então pense na FPAS como essa possibilidade. Cautela na hora de realizar a tomografia de crânio para o paciente com TCE na emergência. Olha o picar, olha a idade dessa criança, veja o mecanismo de trauma que aconteceu para que você consiga ser assertivo nessa indicação de tomografia para o paciente, tá bom? Acho que esses são pontos relevantes aí. Bronquiolite, a mensagem está clara, não é corticoide para esse paciente sempre, não tem beta-2 para esse paciente. Olha para a história clínica, pondere aí a realização desse teste com beta-2 para o paciente que, de fato, tem um quadro clássico ali, sugestivo de bronquiolite viral aguda. Ótimo, ótimo. Gilbert, divulga onde o pessoal consegue te encontrar. Dá para me encontrar no Instagram, então, @Dr. Gilbert Neves. Então, eu tô lá, a gente abre caixinha de pergunta, conversa, interage. E tô também no portal do PBMed, no Whitebook. Então, tem uma plataforma lá onde tem todos os meus textos e o que eu faço de cobertura de congresso e trago de atualização dentro da pediatria e de gastropediatria. Ótimo, ótima oportunidade do pessoal continuar aí acompanhando as evidências não só do congresso, mas tudo aí que o Gilbert acompanha também. Então, pessoal, a gente vai aqui agora nos despedindo, agradecendo novamente, Dr. Gilbert, e que todos tenham aí aproveitado. Quem gostou, quem entendeu a mensagem que a gente quer passar e acredita que pode fazer diferença no seu serviço, faça o favor aí, não custa nada, não mata, não cai o dedo, compartilha com alguém, manda, escreve, a gente vai conseguindo difundir a informação. E é o nosso principal objetivo aqui, trazer o 4º Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências para o conforto da sua casa. Então, contamos aí com a ajuda de vocês para que mais pessoas consigam nos escutar comendo uma pipoca e tomando um refrigerante, tomando uma cerveja dentro de casa. Tá? Então, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Lucas. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.